colombianos estão vivendo neste momento uma disputa acirradíssima pela presidência da República. A apuração preliminar dos votos de 99,80% das urnas indica que o candidato Abelardo de la Espriella já está vencendo com 49,65% dos votos. Ivan Cepeda, com 48,71% dos votos. Isso é cerca, gente, de 1 ponto percentual de diferença, até um pouquinho menos do que isso. Na Colômbia, o voto não é obrigatório e este segundo turno acabou provocando ali uma participação popular neste segundo turno maior do que no primeiro turno. A gente vai agora a Bogotá com a nossa correspondente para a América Latina, que acompanha as eleições. Luciana, boa noite, bem-vinda. A gente já sabia que essa disputa seria acirradíssima e é importante você também nos ajudar a entender por que ainda falamos de uma apuração preliminar daquilo que pode apontar um resultado, pelo menos prévio, dessa disputa. Boa noite. Oi, Thaís, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, um resultado muito mais apertado do que era esperado. As pesquisas eleitorais davam uma margem bastante maior para Abelardo de la Espriella, de 6, 8 pontos percentuais de diferença. E o que a gente está vendo por aqui, como você muito bem mencionou, é uma margem entre eles de menos de 1 ponto percentual. Vocês conseguem ver aqui um total de 99,8% das mesas informadas. Isso representou uma participação de mais de 63% dos eleitores. Isso é uma participação recorde na história das eleições colombianas. Realmente uma grande quantidade de colombianos que foram votar. São 26 milhões de votos válidos, mais de 26 milhões de votos válidos. E qual que é a grande questão, Thaís? Essa contagem tão rápida que a gente está vendo agora é uma contagem preliminar, a que eles chamam de pré-contagem justamente. O resultado dessa contagem rápida, ele não é vinculante. Por quê? Porque esse resultado é feito com a informação transmitida pelas mesas eleitorais, com a totalização dos votos que é passado para uma ata eleitoral e essas atas são transmitidas para o organismo eleitoral. Mas nos próximos dias, essas atas vão ser verificadas uma a uma para corroborar o resultado dessa pré-contagem. De fato, com um resultado tão estreito, Gustavo Petro, que no primeiro turno já não tinha reconhecido os resultados, tinha falado em supostas irregularidades, já fez postagem na rede social X dizendo que com uma margem tão estreita, nenhum dos candidatos deveria se proclamar vencedor e que deveria esperar o resultado final da apuração. E aí ele se refere a esse resultado final que vai ser divulgado em 2, 3 dias, ou seja, não é imediato. Isso, claro, gera uma tensão, porque existia já a expectativa de algum tipo de distúrbio nas ruas da Colômbia por um não reconhecimento do resultado. E com uma margem tão estreita, isso piora essa situação. Então a gente fica na expectativa para ver quais vão ser as palavras de Abelardo de la Espriella diante desse resultado e também do candidato Ivan Cepeda, que tinha dito que reconheceria os resultados, mas que se houvesse algum indício de algo que não estava compatível com o que os fiscais do seu partido viram nas urnas, eles iam contestar diante do poder eleitoral. Então estamos realmente à espera de um pronunciamento do órgão eleitoral quando essa contabilidade, essa contagem preliminar chegar aos 100% e depois dos candidatos para ver como vai se desenrolar, se esse vai ser um processo eleitoral que vai terminar em paz aqui na Colômbia, Thaís. Luciana, muito obrigada. Você tem prioridade aqui para qualquer sinalização. Estamos aguardando pelo menos este que é um resultado preliminar, como a Luciana nos explicou. Obrigada. Bom trabalho. Até já. Gabriel Monteiro já está aqui comigo. Gabriel, vamos falar da economia colombiana, que é uma economia que, apesar de toda a instabilidade política, apresentou, pelo menos até a pandemia, crescimento acima de 4%, inflação sob controle, investimentos privados em alta e agora vive uma reversão disso. Ainda cresce, mas bem menos.
inflação está maior, investimento está menor? Qual é a situação do país hoje? Perfeito. Tem uma Colômbia, existe uma Colômbia antes e depois da pandemia. As mudanças são drásticas, muito bruscas, viu, Thaís? Principalmente quando a gente fala de endividamento público. O endividamento disparou durante a pandemia, chegou no auge ali de mais de 60% e desde 2020 não conseguiu voltar para os padrões normais da Colômbia. Nós temos um endividamento que terminou o ano passado em 60% do PIB. Claro, se a gente compara com o endividamento brasileiro, isso está bem distante. Nosso endividamento pode chegar a mais de 80% nestes próximos anos. Só que a trajetória é o que realmente preocupa. A Colômbia viu uma disparada da dívida pública, um estado que se transformou em um estado cada vez mais caro a partir da pandemia, principalmente por conta de diversos benefícios que foram concedidos. Por exemplo, nos últimos 4 anos apenas, nós tivemos um aumento nominal do salário mínimo em mais de 75%. E o choque da pandemia, junto desse choque de volta da economia, de volta da atividade, causou uma inflação que persiste. Deve fechar este ano em cerca de 6%. A meta na Colômbia é de 3%, é igual aqui do Brasil. Então a gente tem uma distância bastante alta, é o dobro da meta de inflação, o que causa juros altos que não são comuns para a Colômbia, que está com a dívida crescendo. Já viu o ciclo vicioso, né, que a gente vê, que vai ser o grande desafio deste próximo governo. E para além desse cenário um pouco preocupante para a dívida, há um histórico desafio para a Colômbia de conseguir cobrar impostos. Foram várias as reformas tributárias nas últimas décadas, se a gente somar todas, aí são mais de 20 mudanças na estrutura de impostos. E a Colômbia hoje tem uma das menores cargas tributárias da América Latina, está ali em 19%, segundo dados da OCDE. Este cálculo, se a gente comparar com o Brasil, praticamente a metade. A carga tributária por aqui supera os 37%. Então, um governo que não arrecada tanto em relação ao PIB, está tendo problemas para se sustentar, a inflação está alta e o endividamento também crescente, o que coloca alguns desafios na mesa. Há perspectivas, por exemplo, de um dos candidatos, o candidato de direita que está, pelo menos por enquanto, na frente nesta disputa, de corte de impostos, de aumento da otimização do Estado, mas é este o desafio. A dívida continua crescendo, a arrecadação é historicamente baixa, não tem muito de onde tirar, Thaís. Então a gente vai ver como é que o candidato, se realmente assumir o cargo, vai conseguir colocar isso em prática. Afinal, a Colômbia, apesar deste crescimento alto que a gente via até a pandemia, hoje enfrenta a infraestrutura defasada, baixo investimento privado depois da pandemia, que ficou muito desincentivado, e esse desafio de controlar as contas. A Colômbia vai ter que escolher o que fazer a partir de agora. Vai investir no seu futuro ou vai tentar estancar esse problema que é crescente nos últimos 4 anos?